E aí, pessoal, esse é o 10º episódio do 21 Milhões Podcast. E para comemorar a marca de 10 episódios, eu entrevistei um cara famosérrimo, todo mundo conhece, o Alan Reich do Bitcoinheiros. Tivemos um papo muito legal, falamos sobre quem é Satoshi, sobre Ayn Rand e o seu livro A Revolta de Atlas, a história dele com Bitcoin, enfim, muita coisa legal. Espero que vocês gostem, acho que vocês vão gostar, tenho certeza. E compartilhem, se inscrevam e continuem enviando feedbacks. Tô gostando muito de fazer isso aqui. Espero que a gente possa continuar fazendo por muito tempo e eu tenha vocês como ouvintes por muito tempo. Um abraço. Alan, bem-vindo ao 21 milhões. Para quem, acho que todo mundo que me ouve conhece o Bitcoinheiros, e sabe quem você é, mas bem-vindo, se você quiser se apresentar aí. Bom, primeiro, obrigado por me chamar aqui pro seu canal. Eu tô achando, pro seu Prazer canal, é pro seu meu. podcast, eu tô achando demais ter alguma coisa desse tipo no Brasil. Finalmente alguém se dispôs a sair do armário e começar a chamar o pessoal para falar de Bitcoin. Parabéns. Boa, Show. obrigado, obrigado. A gente Cara, queria fazer algo assim, mas não deu. A gente acabou fazendo um esquema meio didático. Vai mas que é um dia a muito gente... bom. A gente pode entrar nesse assunto mais pra frente, mas o canal de vocês, assim, de didatismo é muito, muito bom. Eu já consultei ali algumas coisas. Mas para começar, cara, eu sempre peço para o convidado contar um pouco de como caiu na toca do coelho, como foi essa jornada aí. Se você puder contar pra gente. Tá, eu posso contar. Quer dizer, eu vou contar, eu não vou contar mais do que eu já contei publicamente, porque ó, por motivos óbvios, Sim, claro. mas eu vou contar para ver se puxa algum assunto interessante. Boa. Tudo começou basicamente quando eu nasci. Eu acho que eu já nasci meio bugado, meio talvez meio retardado mental. Aham. Eu vejo assim as coisas eu tenho uma visão mais talvez ingênua. Então acho que o sistema que a gente vivia pré-Bitcoin era um pouco complexo demais para mim para eu achar que fazia algum sentido, tá? Saquei. Eu estudei economia e Tá. sempre achei um monte de balela tudo que eu aprendi no curso de economia. Eu sempre achei que, enfim, havia, havia algo errado lá e a gente estava Sim. tentando fazer um bolo salgado ficar com gosto gostoso. É. Enfim, tudo começou na minha vida, eu diria, quando eu nasci, porque minha família é uma família bem, eu diria, nômade. Aham. Meus antepassados foram nômades expulsos de onde viviam e meus pais, enfim, a gente tem uma história de família de pouca estabilidade vindo de fora. Então acho Sei. que isso fortaleceu a veia libertária na minha família, né? Todo mundo lá em casa é um pouco todos empreendedores, somos todos Aham. empreendedores e a maioria é empreendedor que não gosta da intervenção estatal. Entendi. Então, cada um dá seu jeito para lutar a sua luta. Aham. Mas eu acho que esse jeitão da nossa família acabou me influenciando muito. E, enfim, entrei no Bitcoin lá muito cedo. Eu acho que porque eu já estava pronto para receber alguma coisa do tipo. E Eu, eu, como que você eu, descobriu? Qual foi seu primeiro contato? Meu primeiro contato foi logo após na época, a maior desgraça da minha vida profissional, que foi quando eu tive um problema de chargeback numa loja que eu tinha e a gente acabou sendo bloqueado
os nossos recebíveis foram bloqueados pela VisaNet na época. Aham. Fiquei com a empresa sem capital de giro, não tinha acesso ao meu próprio capital, meus próprios recebíveis do cartão de crédito, então Sei. eu acabei tendo que pesquisar formas alternativas de receber nos nossos sites, né? Aham. Na época a gente tinha uma confecção de roupas e a gente Uhum. fazia roupa sob demanda, né? As pessoas encomendavam pela internet. Enfim, a gente tinha um movimento enorme e a gente tinha um fluxo de capital de giro que não poderia parar. E essa censura que a gente recebeu da VisaNet acabou quebrando toda a nossa Um modelo de mundo ali, né? drenagem Assim. estrutural. E aí, Sei. a nossa empresa foi pro saco, porque a gente começou a pegar empréstimo para pagar o marketing que a gente tinha que fazer previamente para receber depois, enfim, acabou atrasando todos os Aham. recebíveis, acabamos quebrando a empresa. E só que nessa história toda eu aprendi sobre Bitcoin. Eu não posso falar Entendi. exatamente como é que ele chegou até mim, eu só posso falar que ele chegou até mim bem cedo, né? Porque Sei. isso, infelizmente, eu já lá atrás, como eu fiquei muito vocal com Bitcoin, eu acabei me doxando. Aham. Mas fiquei sabendo em abril de 2010 da existência dele Uhum. e só fui mesmo, diria, mergulhar mais a fundo um pouquinho mais de um ano depois. Pô, maravilhoso. Mas naquela época não era difícil você fazer esse pulo de tipo, puta, beleza, ouvi falar aqui do Bitcoin, esse dinheirinho mágico da internet, mas realmente compreender a magnitude da Sim, coisa. Às vezes você precisa de, tipo, conteúdos mais específicos, mais sim. avançados. E como que era isso naquela época? Imagino que não era fácil, não? Então, eu diria que talvez pudesse ser fácil, porque você tinha tão menos ruído por aí sobre Entendi. outros tipos entendeu? Hoje em dia Sei. você escuta falar de Bitcoin, escuta falar de um monte de porcarias em paralelo. Naquela Sim. época, se alguém te falasse de Bitcoin, ou seria alguém que já conhece e que sabe o que está Aham. falando, ou você pegaria de um source direto, né, satoshiano, Uhum. ou, enfim, você não teria muito ruído externo para chegar no assunto. Então aí eu acho que seria uma questão de você está propenso a entender o que é Bitcoin pela ótica purista ou não? Eu acho que na época eu estava, porque, Entendi. enfim, eu era até então eu era eu não diria um anarcocapitalista na época, mas eu era um objetivista ferrenho, um adorador ferrenho de Ayn Rand. E Uhum. até antes de me aprofundar em Ayn Rand, eu já me sentia dessa forma meio esquisita, que mais ou menos como os personagens dos livros dela se comportam. Eu já tinha esse jeitão meio esquisitão, talvez meio... Tá, eu vou querer falar de Ayn Rand aí, porque eu nunca li nada dela e eu vi que você é um puta fã. Então, mas vamos falar disso, mas eu queria te perguntar antes, se você Então, lembra nessa época, quais foram os caminhos, assim, os conteúdos, as plataformas que você percorreu e que te fez dar esse salto de compreensão? tá, conteúdo, plataformas. Conteúdos você não tinha muita coisa, tanto que de 2010 até o fim de 2011 eu não tinha muito conhecimento sobre muita coisa, mas diria que a partir de 2011, eu acho que era no Bitcoin Talk, não sei se foi Bitcoin Talk, acho que foi Bitcoin Talk, o fórum, foi lá basicamente onde eu consegui trocar uma ideia um pouco mais aprofundada com outras pessoas, enfim, consegui me aprofundar um pouquinho mais no Game Theory. A forma com que eu via Bitcoin ainda era muito de moedinha virtual, moedinha de jogo, enfim, Aham. provavelmente a mesma visão que uma pessoa tem hoje em dia antes de se Sim, claro. aprofundar. Mas como eu já tinha provavelmente um pouquinho da questão ideológica por trás, enfim, eu já estava esperando a vinda de a gente vai falar sobre a Ayn Rand, mas eu já estava esperando a vinda de um herói da Ayn Rand.
para nos Entendi. salvar. Talvez por inocência, talvez por ingenuidade, mas eu imaginava dentro do meu autismo que talvez fosse surgir um salvador, alguém que pudesse ter uma ideia revolucionária, tecnológica e nos salvar de alguma forma. Eu não Entendi. imaginava que ia ser a invenção do dinheiro perfeito, mas eu imaginava que ia ser a invenção sei lá, alguma forma com que nós pudéssemos tratar com as outras pessoas de uma forma mais soberana. Então eu já estava meio que esperando alguma coisa assim acontecer, por isso que eu já estava talvez um pouco mais pronto para absorver o significado do Bitcoin, enfim, acabar mergulhando mais rápido. Saquei. Legal. É, Já, e em relação a Ayn Rand, né, que fala, sim, eu sei que é uma puta referência aí do mundo libertário, mas eu confesso até meio com vergonha que eu nunca li. Eu nunca é li complicado, A Revolta de Atlas, que é o mais famoso aí, né? Imagino. sim, Tem a referência do John Galt e tal. Mas se você sim, puder, cara, me contar um pouco disso claro. aí, até para talvez às vezes até passo esse livro na frente de outros aqui que eu tenho na fila. Olha, eu já vou te avisando de antemão que o negócio é comprido, viu? Tem acho que É, 1.600 páginas, algo assim. caralho. São tipo É três foda. volumes, dois volumes, sei lá. Eu acho que no Brasil são 3 volumes. Aqui é um volume. Entendi. É um pocketbook grossinho, mas que dá. Eu acho mais fácil ler um volume só do que ficar separando em volumes. Mas enfim, cada um Aham. tem um jeito. E é Mas uma enfim, jornada mesmo ler, não é fácil. é, é uma jornada. Eu acho que a pessoa que entra para ler, ela não pode terminar em uma semana, porque ou ela vai correr muito e não vai absorver a história, ou não vai absorver toda a ideologia. Eu acho que é uma coisa Uhum. mais, talvez um livro para você ler em 2 meses, devagarzinho, ou, enfim, mastigando mais devagarzinho. De qualquer forma, vamos lá. Não só o livro, tá? A autora, a Sim. filósofa Ayn Rand, inventora do dito objetivismo, para combater esse mundo subjetivista que nós vivemos hoje. Eu diria Uhum. que ela via as coisas de uma forma mais racional. Tá Então, bom. como se a racionalidade, a objetividade fossem o ponto de partida onde a gente tem que colocar as nossas expectativas. A gente hoje vive num mundo colorido por auto-ilusões e, enfim, irracionalidade e emoções saindo na frente das coisas reais. Então, a Ayn Rand era uma objetivista porque ela via a racionalidade e a objetividade como necessários para uma civilização. Aham. E o livro do Atlas Shrugged, na minha opinião, é a obra e a, e a, e a Ayn Rand é a autora em quem Satoshi Nakamoto se inspirou para criar toda essa narrativa que hoje a gente conhece dele, mas que na época ninguém conhecia. Ele provavelmente se vislumbrou como o John Galt, que é o herói desse livro, né, que é a Revolta de Atlas. Tá. Dizem por aí que o Ralph Finney, né, que na minha opinião é Satoshi Nakamoto, dizem por aí que ele andava com esse livro debaixo do braço para lá e para cá. Mas ele se inspirou em que sentido, assim? Como eu não li o livro, eu não sei. Ele era um cara Claro, anônimo, ele era um não, cara não, que usava vou falar. tecnologia. Basicamente, se você for ler, eu acho que você vai se emocionar, porque quem é bitcoinheiro e conhece essa história, provavelmente consegue associar 100%. O Aham. John Galt, no livro, era um personagem anônimo. Todo mundo perguntava, quem é John Galt? Quem é John Galt? Porque ninguém sabia quem era, né? No Sim. livro, tá? Era um personagem anônimo que era contava a lenda que era um homem que decidiu que ia parar o mundo do jeito que o mundo era na forma atual e transformaria o mundo ou fugiria e tiraria o privilégio de mudar o mundo das outras pessoas. Então esse cara, ele acaba, não sei se eu posso dar spoiler do livro, mas eu vou dar. Esse cara É, acaba pode sendo dar. encontrado no livro, no final, e ele era um cara que Aham. inventou no livro, né? Inventou uma tecnologia que era um motor perpétuo, enfim, um motor a fusão lá que ele conseguia energia disponível
enfim, de graça e Aham. perpetuamente. Mas o cara, ele decidiu não publicar a invenção dele e se isolar num vale para onde ele puxou todas as pessoas que faziam alguma coisa importante no mundo. Então, ele usava os recursos dele para convencer as pessoas, os grandes empresários, os grandes inventores do mundo real, para virem para o Vale do Galt, né, onde ele morava, para Uhum. contribuírem com o capistão dele lá, com a citadel dele lá. Entendi. Enquanto o mundo fora ia desabando e se destruindo. Até o dia em que ele invadiu de volta o mundo real e falou: estamos aqui, enfim. Aí tem todo o discurso do Galt e toda a forma com que ele se revela para o mundo, tá? Que é Pô, que legal. impossível de eu explicar aqui. Mas basicamente era um indivíduo que se via como um indivíduo e que ele não queria doar a invenção dele para um mundo corrupto. Por isso que ele Entendi. acabou cooptando o pessoal não corrupto para viver com ele. E eu acho que o John Galt, o Satoshi Nakamoto, se viu como John Galt. O cara se viu como o salvador. Eu consegui inventar o motor definitivo da civilização. Aham. E, enfim, complexo de fazer a associação direta aqui, simplesmente falando Não, no mas muito podcast, interessante. mas E faz sentido, faz sentido. se você for Você acha. procurar no Google, você vai achar muita referência. Se você procurar John Galt, Satoshi Nakamoto, você encontra bastante referência. Entendi. Mesmo tipo de coisas que o Satoshi escreveu, assim? Não de coisas que Satoshi escreveu, mas de pessoas tentando interpretar as similaridades. Entendi. Pô, interessante. Vou pesquisar esse buraco aí. E você Isso falou, é você falou interessante mesmo. que para você o Ralph Finney é o Satoshi. Você já entrou nessa linha de pesquisa aí? Você já deu seus pulos e chegou na conclusão que é o Ralph Finney para você? Por quê? Então, a gente já entrevistou gente que imaginava que fosse o John Nash, já entrevistamos as pessoas que acham que é o Nick Szabo, já entrevistamos pessoas que acham que é o Ralph Finney, Uhum. o Adam Beck, né? Enfim, né? Pode ser tanta gente, né, cara, É. que é um pouco difícil você falar categoricamente é esse aqui ou esse ali. Mas Ah, não, eu isso com acho, certeza. Mas não é isso que não eu é isso acho que eu que tô querendo era de uma você, pessoa, não. não eram várias. Oi? Aham. Não, não, eu tô falando que não é isso que eu tô pedindo. Não tô pedindo uma resposta categórica. Eu tô pedindo uma especulação mesmo, seu feeling aí. Ah, sim, minha especulação é que é o Ralph Finney. Primeiro porque ele Saquei. sabia da condição dele de... Se coloca no lugar dele, tá? Você inventou a coisa mais importante até então. Você, Aham. se você se doxar, você provavelmente vai perder a oportunidade de fazer esse negócio funcionar. E só que você, ao mesmo tempo, está acumulando milhões e milhões de moedas, né? Sim. Enfim, milhões de moedas. Aham. Como é que você conseguiria engolir essa realidade, esse paradoxo de não poder sair público e conseguir fazer um negócio tão altruísta ao mesmo tempo, né? Mas você Eu acha que a acho que intenção dele foi o altruísmo mesmo? Foi tipo, puta, beleza, eu tô começando a minerar isso aqui, mas se eu ficar com todas essas moedas vai causar uma centralização, né, de posse. Então eu vou ficar anônimo e vou destruir essas moedas. Você acha que foi um sacrifício, assim? eu acho que não foi altruísta, eu acho que foi egoísta no sentido randiano, né? No sentido objetivista de que o cara já que ele sabia que ele não ia conseguir sobreviver para ver a invenção dele prosperar, ele Uhum. ele preferiu comprar a glória de ser conhecido como Satoshi do que, enfim, estragar acidentalmente a invenção com essa ganância que poderiam ter associado a ele. Tá, entendi. Então ele preferiu a glória, né, egoisticamente, prefiro a glória de ser o altruísta, nesse paradoxo, né, altruísmo, egoísmo, para fazer alguma coisa importante, talvez.
Entendi. Especulação minha, tá? Mas talvez tenha Uhum, sido essa visão. entendi. É legal é legal essa linha de pesquisa aí de quem é o Satoshi e tal, mas no final das contas não dá para saber quem é mesmo, né? Eu acho que até torna isso um pouco mais divertido de pesquisar, a questão de que não tem uma resposta certa. Eu sempre pensei que o Nick Szabo tava envolvido de alguma maneira, né? Porque por causa Ele daquele está post que ele envolvido de alguma fez maneira, do mas é. indiretamente. Você acha que ele, tipo, Então, inspirou o Satoshi, mas ele não teve influência diretamente no white paper ou no primeiro código lá que o cara liberou, que o Satoshi liberou? eu acho que indiretamente, É. com certeza ele teve influência no sentido de ter inventado o Bitcode, ele chegou quase lá, Uhum. mas eu acho que o Satoshi simplesmente entendeu o trabalho do Szabo e falou, vou construir em cima disso, e em cima disso ele fez. Eu acho que o Szabo, hoje em dia, ele estaria muito menos visível, ele está ultimamente menos visível, mas ele estaria muito menos vocal do que ele estava um tempo atrás, se ele fosse mesmo Satoshi. Entendi. Enfim, ele mesmo também. Claro que Satoshi jamais se doxaria, mas não teria, acho que porque ele especificamente ficar vivendo essa dualidade, ainda ser um cara público por aí, não sei, cara. Alguma coisa não cola. Assim como o Adam Beck também eu não conseguiria ver ele com Satoshi. Sei lá, na minha cabeça o Foda. que eu imagino assim mais razoável é que, tipo, um desses caras aí, Ralphine, Nick Szabo, Adam Beck, o cara teve um clique de, tipo, puta, resolvi aqui o Bitcoin, eu sei como fazer isso funcionar, mas eu imagino que ele deve ter achado uns parceiros aí próximos desse mailing aí, Cypherpunks, e deve ter entrado em contato com os caras para resolver o problema antes mesmo de sair a público e como que eles iam fazer isso, né, de uma maneira Ou justa. para estrategizar a forma com que eles sairiam em público, né? Para Isso, toda a estratégia do Satoshi. Pode ser, mas eu ainda acho que um gênio apenas conseguiria fazer isso sozinho. Por mais Pode fantástico que ser, seja, acho que pode ser. um só gênio poderia pensar isso tudo sozinho, da mesma forma que várias pessoas conseguiriam também. Sentido. Tá. E eu também não E acho que era uma mulher. Muita gente que fala ainda que Satoshi pode ser, não pode ser mulher, que o próprio Satoshi sempre se se tratou referia. no masculino, né? Então é Sim. complicado ficar abrindo essa questão agora. Bom, se ele se referia como masculino, eu vou me referir a ele como masculino, né? Enfim, acho que não tem debate aí, sei lá. Respeitar a escolha o gênero fluido. Exato. Pô, e cara, e vocês estão. Bom, enfim, você faz parte dos bitcoinheiros, e acho que todo mundo tá ouvindo aí sabe quem são os bitcoinheiros e o trabalho que vocês fazem aí. Faz quanto tempo oficialmente que vocês existem como grupo e que produzem conteúdo? Cara, se não me engano, 2017, que a gente abriu o canal, 2018, talvez o comecinho. Mas, 2017, 2018. Surgiu, cara, totalmente sem maiores ambições. Até hoje, nós não temos ambição nenhuma, né? A gente não tem ambição de Aham. criar de ganhar dinheiro com esse negócio. Mas os Sim, sim. bitcoinheiros começaram da iniciativa nossa de querer explicar um pouquinho mais sobre o Bitcoin, porque a gente não conseguia credibilidade na família para convencer a família da All-in. Então a gente falou, vamos fazer uns vídeos para ver se o pessoal consegue entender Entendi. e dar All-in, né? Antes do resto. Até hoje eles não Saquei. deram. Bom, A eu família acho é a que última, a última é, a concordar com você. é engraçado isso, né? Por que é tão difícil, né? Convencer as Acho que pessoas, mesmo pessoas é ego, muito né? próximas da gente, né? É o ego. As pessoas não conseguem admitir que uma pessoa na família tem uma informação, enfim, tem alguma coisa de fora que seja mais valiosa do que elas têm. Enfim, Sim, né? é ego, cara. Né? Acaba Às que a vezes a gente família acha fica que pobre e a gente tem que depois ficar vai mantendo, né? dando. E, cara, bom, eu comecei a dar uma pesquisada aí no canal de vocês, até pra gente ter esse papo. E aí eu descobri um papo que vocês tiveram com o Caco Ciocler. Sim.
Cara, Nos primórdios do canal, né? sei lá, janeiro de 2000, sei lá, 19, 18, sei lá, não lembro. Mas eu fiquei curioso com essa história. Da onde vocês tiraram o Caco Cioclo para fazer um Pois papo? é. Não, é que, enfim, a gente é da comunidade judaica, né? Sei. Ah, e o Caco Cioclo é Os judeu, não outros sabia. eu não posso dizer, porque eu também não sei. O Caco também é, né? A gente já era amigo Entendi, dele entendi. há tempo. Então, como ele já troca mensagem com a gente há muito tempo, enfim, a gente já estava tentando convencer os amigos próximos a comprar Bitcoin. A gente falava, vamos pegar o Caco, que ele é famoso, ele vai atrair gente para assistir o vídeo, né? Saquei, saquei. Aliás, acho que foi uma puta estratégia no final das contas. Enfim, mas o Caco ajudou a gente a atrair gente e ele serviu como o leigo que fazia as perguntas, enfim, para a gente poder responder. Perfeito. Legal. Nada como ter É, um amigo meio estrela para poder usar. boa. E, cara, o que que você, tipo, de conteúdo, assim, do topo da sua cabeça que você lembra aí do canal que te marcou e que você gosta muito e, enfim, que você pode até recomendar de novo aqui? Tá. Assim, se você é iniciante, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar no nosso site, bitcoinheiros.com, e ir lá na seção simplesmente comece a comprar Bitcoin, que enfim, a gente faz um apanhado das coisas mais simples que um bitcoinheiro precisa ter para ter soberania e para conseguir comprar Bitcoin, para poder guardar os Bitcoins de forma segura. Então, a gente tem uma série de vídeos que explica, né, que é o canal que é o Canivete Bitcoinheiros, Uhum. Canivete Bitcoinheiro, E, enfim, nesse guia do site, a gente tem toda essa lista de vídeos que a pessoa pode assistir para ficar, diria, 99% soberana. Tá. E acho que começa por aí e depois você vai para as lives, que as lives hoje em dia é a parte que eu mais gosto, particularmente. Sempre foi a parte que eu mais gosto, tá? Mas Uhum. eu acho que fazer live, poder falar na hora e poder responder as perguntas na hora do pessoal é a parte mais legal. E teve Porque algum é um mercado específico? muito dinâmico, né? Ah, convidados, assim, que são estrelas que vocês têm que assistir é o Narcélio. Espero que ele esteja Tá. escutando esse podcast. Vai O Narcélio escutar, é vai muito escutar. inteligente, ele conhece nuances do protocolo, ele conhece questões técnicas que pouquíssimas pessoas conhecem. Uhum. Todo esse pessoal de fora que a gente chama para conversar, principalmente os que não são de empresas, tá? Os programadores em geral, o Bruninho, o Narcélio, assistam as conversas com esse pessoal, que é muito bom. E diria também o Maca, muito, muito inteligente. Cada pessoa que a gente chama tem uma especialidade. Então, quando a gente quer falar de mineração, a gente chama o Ray Nasser, que também é um amigo nosso antigo, que é metido com mineração, enfim, o cara sabe tudo e tem experiência. Quando a gente quer falar Uhum. sobre Lightning, a gente tem um rol de pessoas que a gente chama, que acho que eu não vou nomear um ou outro específico, mas tem um Tá. puta conteúdo de Lightning com bastante gente. E eu acho que a gente tem playlist só de Lightning, se eu não estou enganado. Uhum. Putz, é difícil escolher um episódio específico, porque a gente fez tanto, cara. Puta, vê as lives. Acho que ver as lives você vai ter o conteúdo mais atualizado e a pessoa pode fazer as perguntas que ela ainda não entendeu direito lá de trás. Qualquer coisa básica, qualquer coisa avançada, a gente dá um jeito de responder. Então, acho que lives é o melhor jeito de você se manter atualizado. Por mais que a gente já tenha um monte de conteúdo que vale a pena ver, que são coisas que não mudam nunca, acho que assistir a live toda quarta-feira às 4h20 é a forma de se manter atualizado. Boa. Legal. E é um papo sempre divertido também. É, Cara, você mais comentou descontraído, né? aí. Sim, sim, total. Você comentou aí sobre a Lightning e tal. O que que você tá achando aí dessa última. Que rolou meio que um boom, né, de adoção aí da Lightning. Eu até preciso confessar que eu usei a Lightning esse ano a primeira vez. E para mim também, eu acho que acompanhei esse boom aí que tá rolando.
tem um pessoal integrando com jogos, tem um pessoal usando para transacionar nessas carteiras que são super fáceis de usar. Não sei se você tem alguma visão aí do que está acontecendo. Sim, eu gosto muito do que está acontecendo. Eu confesso para você que eu não quis me aprofundar tecnicamente muito em Lightning, porque talvez por estar mais de saco cheio já. Aham, De estar já há muito tempo falando de Bitcoin, já não, eu não quero trabalhar com Lightning, né? Então não é um assunto que sim, tecnicamente me chama, mas como a gente sabe que o second layer é a progressão natural da escalabilidade do Bitcoin, é interessante a gente usar e saber como funciona assim em linhas gerais. uhum, Mas sinceramente, a parte que eu gosto mais no Bitcoin é muito mais a questão do, do Layer 1 e muito mais uhum, a questão econômica por trás de como a dinâmica do Bitcoin se dá do que tecnicamente Lightning ou outras saquei. soluções de escalabilidade. Mas enfim, né? Lightning é Lightning. Vai acontecer, é a segunda rede com maior efeito de rede depois do Layer 1. Sim, E eu, eu acho que sempre foi inevitável a partir do momento que ela foi possível. Então, enfim, a única coisa que eu gosto, assim, em termos de teoria dos jogos, é o fato de que a Lightning surgiu, é a primeira rede e por isso a probabilidade dela acumular efeito de rede maior, exponencialmente maior do que um eventual segundo colocado. Então, eu gosto entendi. dessa parte, mas não questão técnica, questão operacional de Lightning, eu não dou muita importância. Saquei. Mas então, essa dinâmica aí, primeira camada e o contexto econômico que a gente vive hoje, o que que te chama mais atenção? O que que você acompanha? Você fica acompanhando, puta, como tá a curva de juros americana para ver se o mercado de bonds tá regulado, não tá, ou se tá dando pepino, ou você tá vendo a adoção de estados soberanos, que nem El Salvador? O que que te interessa aí nesse meio? Tá. Me interessa muito a dinâmica diria, o ataque especulativo do Bitcoin sobre as outras moedas e sobre as Uhum, fiats. Me interessa bastante a questão econômica, porém eu gosto de analisar o mundo pela ótica da unidade de conta no Bitcoin. Então, tá. quanto antes uma pessoa entende o Bitcoin como unidade de conta, ou seja, quanto antes ela começa a valorizar as coisas da vida dela em Bitcoin e não em dólar, convertendo para Bitcoin, mais cedo ela consegue entender que o Bitcoin não é volátil, o Bitcoin não varia, né? O Bitcoin ele já é o que é. E se você tem um Sim. Bitcoin aqui, você vai ter um Bitcoin daqui a um ano e você vai ter um Bitcoin daqui a 100 anos. Então, entender esse aspecto e o porquê disso ser válido, né? O porquê disso ser uma verdade incontestável, talvez, provavelmente, a verdade mais incontestável que existe. Depois, Uhum, todo o resto, né, na nossa realidade vem depois disso, porque você não consegue provar com a mesma magnitude do que você poderia sim, provar isso. sim. Então, entender esse contexto, usar Bitcoin como unidade de conta, analisar a flutuação de outros ativos com relação ao Bitcoin nesse contexto, para mim é a parte mais interessante. Então, o que eu tento no canal, pelo menos o papel que eu tento fazer lá, é o do cara que chega e fala: gente, passem a ver o Bitcoin como o Layer 1, né, também no sentido Uhum, de ser a sua unidade de conta, e que aí todas as outras questões você consegue enxergá-las de uma ótica menos concorrente, como se o Bitcoin ainda estivesse concorrendo, né, com o sei, resto do sei. mundo. Como se a É, hiperbitcoinização, eu diria, como se a hiperbitcoinização já tivesse acontecido, só que não estivesse ainda espalhada o suficiente, distribuída. É, distribuída exato. o suficiente. Eu concordo 100% com essa visão. E eu até fiz um tweet essa semana, que era uma enquete, perguntando para a galera quantos brasileiros o pessoal achava que existiam
que viviam sob o padrão Bitcoin. E aí até uma pessoa lá no Twitter perguntou como eu definiria viver sob o padrão Bitcoin. E aí eu respondi que era exatamente isso, usar o Bitcoin como unidade de conta, unidade de Uhum. medida da sua riqueza, né, do seu patrimônio. Bom, e aí e o resultado da enquete foi um desastre, porque eu coloquei acho que 4 opções e as Imagina. 4 opções foram votadas iguais, assim, não deu nada conclusivo. Mas enfim, e aí eu vou pedir sua opinião, então, já que você gosta desse assunto. Você acha que quantas pessoas hoje, assim, sei lá, no Brasil ou no mundo, vivem com Bitcoin sob unidade, como unidade de conta na vida delas? Putz. Talvez quem entendeu o Bitcoin muito bem e tem pelo menos uns 20 Bitcoins. Porque aí o cara, enfim, imagina que ele vive no Brasil. O cara deu all-in no Bitcoin, claro, né? Porque Sim, ele entendeu. E ele vive de vender Bitcoin. Esse provavelmente é um cara que usa Bitcoin de unidade de conta. O saquei. resto, Para pagar as se contas, você, assim. para pagar as contas, se você é um cara que só vende Bitcoin, provavelmente você entendeu. Ou só vende, ou enfim, ou colateraliza. Mas se você é um Sim, cara que não está comprando, que na verdade está vendendo, provavelmente você é alguém que já entendeu. O cara que está saquei. comprando é o cara que está no processo de entender. O cara que já comprou, o cara que só vende é o cara que provavelmente Já já entendeu. entendeu, né? Mas você acha que hoje, sei lá, no Brasil, vamos estimar no Brasil, você acha que tem mais de 1.000, mais de 5.000 pessoas que chegaram nesse nível? Eu, particularmente, pelo que eu conheço intimamente, eu poderia dizer que eu conheço menos de 10 pessoas que entendem Sim, suficiente para reverter a engenharia de como você usa Bitcoin, né? saquei. Mas, enfim, se eu conheço 10, putz, é que, é que assim, eu não estou no Brasil já faz muito tempo, então Uhum. difícil de dizer, mas eu tenho ainda muitos amigos, enfim, e todo o meu entorno dos brasileiros ainda está um pouco longe de entender. Sei. E, cara, venho muito provavelmente do mesmo meio mais ou menos que você, paulistano, Uhum. pessoal Faria Limer, enfim. Sim. Tô mais ou menos no mesmo, O tenho mesmo mais ou menos círculo o ali. mesmo network que você e acho que você deve Sim. ver a mesma coisa, né? A maioria Não, tá lá total, no meio da curva, ainda não tá no final, nem chegando Sim, perto do final. sim. Então, Esse é sei um, esse é lá, se um tiver 1.000 um pessoas é tema. muito, cara. Eu também acho. Esse é um tema que me fascina, assim, porque eu acho que existem muitas estatísticas que o pessoal levanta de quantos brasileiros têm Bitcoin. Aí o pessoal vai lá e pega a quantidade de registros que tem nas corretoras brasileiras, a quantidade de CPFs que Exato. tem. Mas eu acho que a adoção, e até acho que tem um cara, o Croesus, acho, no Twitter, escreveu um texto sobre isso e tal, que a adoção do Bitcoin mesmo como unidade de conta ainda é muita pouca gente no mundo inteiro que chegou nesse nível, né? Eu diria que no mundo Só inteiro dando ainda all-in, deve. não tem nem como você usar a comunidade de conta sem dar all-in. Para pensar. Então, exato, exato. E quantas E pessoas eu. deram all-in? Então, exato. E no mundo Estamos falando que inteiro tem 100 milhões eu. de usuários de Bitcoin no mundo? É 100 milhões de usuários que deram all-in? Não, claro que não. 100 Não, com milhões de certeza usuários, não. talvez Exato. 100 milhões de usuários que tem alguma carteirinha aí. Isso. E às vezes nem tem custódia própria, tem um saldo lá na corretora, nem sabe o que é uma Exato. carteira. E a maioria é da mesma pessoa também. Então, exato. Mas é uma loucura isso. Quando você pensa nesses moldes, a adoção do Bitcoin ainda está muito no início, né? É impressionante. Nossa, eu diria que tá nem 1%. Também. Eu também. É bem menos. Porque uma coisa é todo mundo saber. Eu diria que hoje em dia, 90% das pessoas sabem, vai, da existência dele. Sim. Mas o quê? Dessas 90% nem meio por cento deu ruim. Então, tem É. um long road ahead.
E o que você está achando desses últimos 12 meses praticamente, né? Faz 12 meses, faz um pouco mais de 12 meses que o Sailor anunciou lá a primeira compra. E desde então a gente acompanhou aí um ambiente um pouco mais amistoso, institucional, e essa subida de preço, agora essa queda. O que você está achando aí desse ciclo da adoção institucional e o que você vê aí pela frente os próximos 12 meses? Bom, para mim está sendo muito interessante ver esse ciclo, cara, porque era uma ideia muito longínqua, né? Ver bilionários se estapeando para comprar primeiro, sabe? Uhum. Eu lembro que eu lia lá no passado o pessoal falando no Bitcoin Talk sobre quando isso fosse acontecer, né? Como seria. E engraçado como o pessoal conseguia vislumbrar muito bem, cara, mais ou Sim. menos como ia ser. O pessoal, enfim, pessoal bem visionário lá no Bitcoin Talk. E Uhum. não sei, você vê esse tipo de manipulação que a gente viu nos últimos tempos, né? Do preço, baleias derrubando o preço para poder o pessoal poder comprar mais barato. E a gente viu uma acumulação de baleias gigantesca, né? Que se sucedeu esse dump. Então, ver como isso está acontecendo e ver como provavelmente no próximo ciclo vão ser nações tentando manipular o preço para conseguir um edge em cima à frente da outra nação, né? É uma coisa deveras interessante de se assistir. Você acha Mas que tem. eu, sinceramente não dou muita bola se quem está comprando é o varejo, se quem está comprando é o Michael Saylor. Eu Uhum. acho que tem que comprar quem entendeu e eu acho ótimo que o Michael Saylor está esvaziando o mercado. Mas, na real, eu acho que o Bitcoin não deve e nem nesse ciclo não deve ultrapassar um determinado preço. Ele deve ficar ainda limitado pelo stock to flow. Você acha que ainda não vai ser o que o pessoal chama de super ciclo, que é realmente uma adoção que vai levar o preço do Bitcoin assim a níveis de mercados de bond soberano e tal? Você acha que ainda vai ficar Eu acho pelo que vai menos acontecer. até o Não, eu acho preço que do isso vai ouro, sei lá? acontecer nesse ciclo. Não, vai, isso vai acontecer. Mas, cara, vai Aham. acontecer. Talvez assim, a gente vai bicar uns preços altos nesse ciclo, Uhum. tipo, dar uma visitada lá em cima e deixar um preço alto como referência, né? De all-time high, e depois a gente vai para uma correção que todo mundo vai achar que o Bitcoin acabou, que é porque os Estados Unidos está querendo fazer XYZ, enfim, Sei. União Europeia XYZ. As narrativas, elas sempre vão acompanhar esse ciclo do stock to flow. Mas eu acho que a gente vai entrar num ciclo que todo mundo vai achar que é o super ciclo, porque ele vai subir muito, e depois, quando cair, o pessoal vai se ligar que estava apenas seguindo o stock to flow Entendi. atrasado, porque como a gente deu uma atrasada no price action, ele vai ter que dar uma compensada depois, né, para Vai dar manter uma a razão. esticada. Então, nessa esticada, eu acho que muita gente vai ficar iludida pelo super ciclo. Entendi. Vai Mas é chamar-se bom, super é bom, ciclo e não vai ser. é super ciclo, aí o pessoal vai começar a alavancar que nem louco, enfim, vai Sei. liquidar todo mundo quando bater o time high. E você acha que isso acontece nos próximos 12 meses aí? Cara, eu acho que isso acontece nos menos. Menos de 12? Eu Seis? espero que isso aconteça antes do meio do ano que vem, porque se isso acontecer depois do meio do ano que vem, vai distorcer muito a- o ciclo natural do Bitcoin. Eu acho que vai ficar com muita cara de manipulado. E eu não Saquei. sei se o mercado tem estoque para aguentar muito mais manipulação. Quem analisa on-chain consegue ver como os estoques de Bitcoin por aí em corretoras tá ficando completamente rarefeito, eu diria. E não tem nada que dá para Aham. fazer, né? As baleias conseguem manipular até acabar a quantidade de bitcoins. E Exato. essa é o grande trunfo que a gente tem, né? Tem um limite o que os caras conseguem manipular. Chega nesse limite, não tem mais bitcoin para você tirar e colocar.
Então, é Aí tem nessa que hora que a deixar. gente entra e que o stock to flow se mostra válido novamente. Mesmo que a gente tenha que chegar no fundo do poço lá da banda inferior para depois retomar. Ok. Então você acha mesmo Sinceramente, eu acho que. ótimo chegar embaixo, porque depois a gente significa que a gente vai chegar lá para cima. Mas cada um tem uma percepção. E você acha então que o stock to flow é realmente uma força estrutural aí do preço? Você acha que essa a relação escassez medida pelo stock to flow realmente tem uma puta influência aí? Na minha opinião, é a única coisa que tem influência. Eu acho que notícias não influenciam, pelo menos em prazos maiores. Aham. Assim, é simples de ver, né? Basta você olhar para o passado que você vai ver como o Stock to Flow foi obedecido à risca. Mas o fato da gente ficar sempre cético, né, com relação a como o Stock to Flow vai se comportar com relação ao preço no futuro, né? Essa é a Uhum. questão. Eu tenho falado desde bem antes, inclusive, do que o Plan B, sobre a relação do Stock to Flow, não falando exatamente, né, com essas palavras, mas Sim, sim. eu sempre falei da escassez e tempo, né? Aham. E enfim, eu já achava que a única coisa que influenciava o preço era a escassez e o tempo, né, com relação à Uhum. quantidade de blocos necessários para o próximo halving. Mas, sei lá, uma hora dizem que o modelo vai quebrar. Eu acho que o modelo, se quebrar, vai quebrar para cima, e porque Sim. hiperbitcoinizamos e não faz mais sentido você valorar as coisas com relação a dólar, né? Nesse Ah. paradigma. Eu concordo 100% com você. Stock Assim, to acho que Flow é o que passou, né? Stock to Flow, ele mostra o que passou no modelo e ele Uhum. é uma função fixa da emissão de bitcoins para o futuro, que todo mundo sabe, todo mundo pode calcular e todo mundo pode Sim, ver. Agora, se isso é diretamente ligado à apreciação, resta a gente pegar o que aconteceu e analisar se tem correlação. Eu acho que tem sim, correlação, porque Bitcoin é único, insubstituível, e quem comprou, comprou, quem não comprou está indo atrás para comprar, porque sabe que é insubstituível. Então, sim, isso daria veracidade ao modelo, no sentido de que a escassez dele é real, então ela deve ser valorizada de forma real. Acaba sendo valorizada de legal. forma real, pelo mercado, de forma dinâmica real. Sim. Esse negócio que você falou de que você até usou palavras que eu achei bem boas, né? Que a valorização do Bitcoin é da escassez mais tempo. Eu acho que tem Escassez um sobre o tempo, né? escassez sobre o tempo, exato. E me Porque você parece que precisa tem de uma uma. quantidade de bitcoins para cada momento, né? Isso. É, Enfim, tem momentos em que em que a escassez aumenta e diminui, né? Porque as moedas entram e saem do mercado. Mas escassez sobre o tempo, no long term, uhum. é a relação que faz casar. Não, eu acho que parece até que tem uma certa sabedoria aí nessa frase, é profunda. Mas enfim, Talvez eu tenha. gosto, talvez tenha, né? Vai saber. Enfim, eu pessoalmente eu gosto bastante do Stock to Flow, acho que como modelo, eu só fico esperando o dia que aparecerem mais 10, 15, 20 Michael Saylors que estão basicamente fazendo um ataque especulativo ao dólar, né? Usando o Bitcoin. Não sei, dá para Uhum. colocar dessa maneira, assim. A hora que começar a ficar muito lucrativo fazer isso, e que para o Michael Saylor ele já está mostrando que é lucrativo fazer esse ataque especulativo de tomar dívida em juros baixos, em dólar e comprar Bitcoin, a hora que começar a juntar uma turma desse pessoal, aí eu acho que o modelo vai quebrar para cima. Não sei, essa é a minha perspectiva. Então, eu acho que não. Eu acho que isso não aconteceria com o movimento de bilionários, porque os bilionários não tem muitos por aí. Tem o quê? Uns Aham. 2 mil bilionários por aí. Claro que eles podem causar um estrago aí no nosso modelo, mas eu acho que mesmo num cenário desses, moedas entrariam à venda no mercado para offset essa demanda que os bilionários teriam. Eu acho que o modelo, que a razão de escassez continuaria sendo seguida. Talvez Entendi. essa seria
o resultado natural, esse ataque especulativo de bilionários é o resultado natural da escassez que a gente vai atingindo, e não o contrário. Entendi, Não entendi. os Saquei. bilionários criando escassez, mas eles atuando por causa da Reagindo à escassez, escassez. reagindo à Entendi. escassez. Pô. Exato. Pô, legal, bacana. E talvez na próxima, talvez os estados-nação, né? Enfim, não sei Saquei. qual que vai ser o tamanho da briga lá na frente, mas vamos ver se alguém vai conseguir ter mais bitcoins do que o Salvador, né? É. Ah, bom. Eu nunca pensei nesse tipo de dinâmica. Como que vai acontecer essa dinâmica dos soberanos aí, né? Não sei se você já pensou. Para mim foi uma surpresa um país adotar o Bitcoin como Uhum. moeda corrente antes de adotar como reserva. Não sei se você já pensou mais ou menos nesses moldes aí. O que que vai acontecer quando os soberanos entrarem na brincadeira? Assim, eu acho que para El Salvador foi muito fácil fazer esse movimento e, enfim, eles já eram dolarizados, eles já tinham essa iniciativa do Bitcoin Beach, ou seja, eles já usavam, o público lá já é acostumado a usar Lightning para transacionar, Uhum, Bitcoin em geral para transacionar, e acho que por isso que ajudou o caso específico deles. Mas talvez por esse seu resultado natural da escassez que vai aparecendo, né? uhum, Essa dinâmica começou talvez antes da hora, ou talvez começou com um país pequeno dentro da hora certa, vai saber. Mas eu também, sinceramente, eu não pensava muito em como seria a dinâmica da adoção tanto de reserva ou como moeda dos estados, porque na minha cabeça ideológica, desde sempre o Bitcoin sempre foi a solução para não precisarmos de um estado. uhum, Então eu imaginava que ocorreria uma bagunça muito grande ia se suceder a invenção do uhum. Bitcoin, e essa bagunça muito grande seria enfim, o movimento das pessoas comprando Bitcoin e dando um pé na bunda do Estado. Eu ainda não consigo imaginar um híbrido estatal bitcoinizado. Uhum. Eu acho que a gente vai criar um modelo talvez um modelo talvez menos socialista para poder continuar vivendo em sociedade e que Sim. seja mais compatível com a dinâmica do capitalismo que o Bitcoin vai poder nos proporcionar. Uhum. Mas, enfim, eu acho que essa ideia aí de El Salvador talvez seja um laboratório interessante para a gente ver se é sustentável você manter uma estrutura estatal e uma economia bitcoinizada. Sim. Talvez seja um estado Uhum. micro, um estado mínimo que é a solução, mas, enfim, como é que a gente mantém um estado mínimo para sempre, né? Tem sempre esse monte de adversidades. Sim. Complicado. Mas Eu acho que o interessante. Bitcoin não foi feito para o sistema democrático tradicional do século XX. Você acha que vai ter uma quebra aí também, né? No Eu sistema acho que já está político. tendo, né? A gente vai criando cada vez mais soluções que nos permitem tornar os serviços estatais, principalmente a questão da soberania física e da proteção à propriedade, né? Uhum. A gente consegue substituir essas funções por tecnologia. Eu acho que o futuro é a gente conseguir 99% de soberania e talvez proteção contra atacantes externos, atacantes internos. Enfim, não sei como é que vai se dar, mas acho que tecnologia talvez nos salve. É, A essa gente precisa de especulação. tecnologia estrutural e de governança para acompanhar uma tecnologia exponencial que é o resultado da geração de riqueza do que o Bitcoin proporciona. Então, É, provavelmente o mercado vai criar soluções. Só não sei quais serão elas. Se eu soubesse, eu estaria rico também explorando sim. em cima dessas soluções, mas eu não tenho essa informação. É. Mas para a gente, para os bitcoinheiros, é,
é muito óbvio que vai ter um conflito aí, né, entre Bitcoin e entre o sistema político que a gente tem hoje em dia, né, o sistema social, vamos dizer. É, então, difícil dizer isso também, né? Porque como o Bitcoin é descentralizado e favorece competições, né, entre inimigos, Uhum. se você vive num país democrático em que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, se você vive aqui e os democratas não curtem Bitcoin, os republicanos curtem. Pode ser o contrário também. Então, a adversariedade de você sempre ter um lado da política ou da ideologia que vai favorecer o Bitcoin ou vai estar comprado em Bitcoin e não vai querer se suicidar dessa forma. Acho que é essa proteção que eu diria a teoria dos jogos Bitcoin acaba protegendo. Então, é, eu não consigo ver um grande movimento diretamente anti-Bitcoin organizado e sintonizado entre as Saquei. nações. Talvez entre blocos de nações, mas por um tempo, de uma forma experimental, ou quando houver lançamento desses CBDCs, enfim, para tentar impor a utilização de CBDCs por aí, sem maiores revoltas do pessoal que vai ser escravizado por isso. Enfim, Uhum. eu não consigo ver uma briga direta. Eu consigo ver mais chegar num ponto em que os estados veem que é inevitável, veem que as pessoas já acumularam e que você não tem como tirar o de todo mundo, porque você não tem informação precisa de onde está o Bitcoin de todo mundo, ou você tem, Sim. enfim, tem N nuances aí entre Bitcoins. Uhum. E aí, chega num momento que você tem que se unir a eles ao invés de tentar lutar contra, né? Eu acho que o Bitcoin foi feito para atuar nesse sentido. E tem Entendi. outra coisa, as CBDCs, por exemplo, elas vão demorar ainda para aparecer porque as pessoas não têm 100% de conectividade, né? Uhum. Enfim, a grande parte das pessoas ainda é semi-analfabeta no Brasil, uma Sim, sim. grande parte da população. Então, para uma iniciativa dessas funcionar, você precisa de um prazo razoável para implementar para deixar sólido, né? E, enquanto isso, o Bitcoin está aí, está atacando o sistema e está ficando cada vez mais raro e está ficando cada vez mais caro. Então, você tem uma corrida contra o tempo aí que o Bitcoin vai acabar tendo que ser, se CBDCs um dia virarem realidade, o Bitcoin vai ter que ser a reserva de valor dessas CBDCs. É. E É, isso essas que você falou é CBDCs bem vão ter que, interessante, vão né? ter que oferecer alguma coisa muito interessante para quem está usando, porque você vai usar uma CBDC ao invés de usar Lightning, por exemplo. Sim. É, isso que você falou é interessante, né? Que a população, até a população inteira do Brasil ter acesso à internet, vamos dizer assim, um smartphone, o Bitcoin tem esse tempo aí para que largou na frente, né? Você Ele, não tem como lançar CBDCs e colocar o cash como algo obsoleto antes de colocar 100% de conectividade na mão das pessoas. O Brasil não é, tem nem esgoto para todo mundo, imagina exato. celular para todo mundo. Hoje mesmo eu fui pagar minha diarista aqui e ela não recebe na conta do banco, não. Ela só confia em dinheiro na mão dela, físico. Pois é. E ela não aceita em Bitcoin? Não aceito, nem sabe o que é, coitado. Pô. Tá vendo? Tem- Se eu não consigo convencer minha Faz parte família, eu da vou família convencer também, a né? Que não entende. diarista. Exato. Foda. É, E, cara, eu acho que o último assunto que eu tinha notado aqui pra gente conversar é que você é um cara que gosta do Elon Musk, sempre gostou. Mas, mas nos últimos tempos ele deu uma causada aí, né? Ele falou umas bobagens, enfim. Mas o que você acha, cara? Você acha que você acha que puta, se enganou mesmo em relação ao Bitcoin? Falou bobagem de Cara, maneira honesta ou ele foi meio maquiavélico, assim, para cair o preço, sei lá? cara, primeiro, a gente não pode gostar só de quem entende Bitcoin, né?
Se fosse assim, eu não ia gostar da minha família. Eu gosto de todo mundo, Sim, né? sim, sim, sim. Então começa por aí. Você vai fazer a caveira do cara só porque ele não. Na verdade, ele não entende. Não é que ele é anti-Bitcoin. É óbvio que o cara, se entendesse, não falaria tanta merda. Mas ele não entende. Uhum. Eu acho que, por mais inteligente que o Elon Musk seja, ele não tem tempo de pegar e mergulhar nisso agora. Sim. E ainda bem, né? Porque ele tem que fazer os foguetes dele lá. Não tem que ficar Uhum. brincando de moedinha. Mas, claro, o cara é nerd, gosta de. Quer se meter onde não é chamado, quer se dar uma trollada. E o pessoal fica trigado com esses comentários dele. Eu, sinceramente, acho que quem é Bitcoiner de verdade deveria ficar feliz com o Elon Musk atacando o Bitcoin. O Bitcoiner de verdade quer o Bitcoin sendo atacado todos os dias, todas as horas. Se você não está atacando o Bitcoin agora, você está fazendo errado. Tem que atacar mesmo. Até quem está no Bitcoin tem que atacar o Bitcoin, porque se você não tiver testando a antifragilidade dele o tempo todo, você não está fazendo o que ele foi feito para fazer, que é atacar a fragilidade do outro sistema. Então, o bitcoinheiro real tem que estar feliz com os ataques, tem que estar desejando mais ataques, tem que estar desejando mais desgraças, porque esse bitcoinheiro sabe que o Bitcoin não morre. Então, deixem a raivinha do Elon Musk de lado. É. O Mas é. pessoal tem inveja do Elon Musk. Todo mundo queria ser o Elon Musk, pô. Quem não queria Ele, ser o Elon Musk? mas essa O ideia. cara, o cara nem parece ser real, né? O cara faz foguete, faz carro elétrico, pô. Quem não queria estar Não, fazendo essas coisas? a SpaceX é um negócio que eu admiro dele mesmo, não tem como, né? É um negócio impressionante ver aquele foguete Não, mas por pousando que não em admirar pé. alguma coisa que ele faz? As pessoas dizem, porque ele recebe dinheiro do Estado para. Cara, o cara tem uma empresa automobilística, todas as empresas recebem subsídio. O cara vai deixar de fazer carro porque ele sabe que na realidade existe uma indústria aqui, existe subsídio estatal? Não, né? Sim. Tem que fazer o que faz, vai fazer o quê? Ok. Bom, mas essa ideia Admirável. que você falou aí de que o bitcoinheiro tem que abraçar e torcer para o Bitcoin ser atacado é muito contra-intuitiva, mas é muito verdadeira, é muito interessante. E é emocionalmente contra-intuitiva, né? Mas acho que você Tudo que tem é toda a razão. Acho que você tem contra-intuitivo, toda a razão. tudo que é contra-intuitivo tem que ser olhado. Você tem que olhar tudo do avesso no Bitcoin, é isso. Ataque Sim. é bom, é ruim, é bom. Falarem mal de Bitcoin é bom, é ruim, é bom. Tudo é bom, tudo é bom. Faz total sentido, eu concordo. Enfim, é uma rede antifrágil, né? E quanto mais ataque, mais forte ela fica. Então, realmente tem que torcer para os ataques existirem, né? Exato. As Faz total pessoas elas sentido. querem proteger o investimento fiat delas. Então, Sim, comprei a R$ 200.000, se cair a 190 mil, eu vou me considerar fracassado. é, Esse horizonte aí de tempo, né, tem que ser um pouquinho mais. Tem que ser mais melhor longo. entendido por quem entra no Bitcoin, né? E essa Sim. pessoa tem que querer que o Bitcoin seja atacado exatamente também para proteger a valorização do Bitcoin dele. Quanto mais É, atacado o Bitcoin for hoje, mais valorizado ele vai estar amanhã. E se ele for atacado amanhã, é pior do que se ele for atacado hoje. Porque se ele for atacado hoje, ele vai ser atacado num patamar muito baixo, quer dizer, entre aspas, num patamar baixo e que vai é, sofrer menos, porque ele vai ter menos ruído associado. Quanto mais para sim. frente, mais ruído vai estar associado, maior vai ser o problema, vai. Boa. Ou não, né? Cara, eu Porque acho quanto que maior, mais líquido então tem menor potencial destrutivo numa questão dessas. Mas enfim, ataque hoje para não precisar atacar amanhã. sim, total sentido. Então, Quando Elon Musk começou a falar, enfim, as bobagens que ele falou de Bitcoin, no primeiro momento eu fiquei frustrado, né? Fiquei irritado, o preço começou a cair e tal. Mas depois passou uns dias, eu pensei, puta, cara, o melhor que pode acontecer é ele começar a falar a maior quantidade de bobagem possível agora sobre o Bitcoin pra gente descarregar isso
da gente, né? Do mercado, da comunidade que tava idolatrando o cara, porque o cara comprou e tal. Puta, vamos se livrar desse sentimento, que é a melhor coisa que a gente faz. Então, a melhor coisa é ele falar a maior quantidade de bobagem Já possível, porque a desconstrói gente... logo, né? É, Não, mas exato. assim como as pessoas construíram o fato do Bitcoin ter valorizado quando ele começou a falar que comprou, Uhum. as pessoas começaram a associar o Bitcoin caindo com as besteiras que ele falou depois. E É, nenhuma, nem a outra coisa são reais. Nem a sim. subida e nem a descida são obra dele. É o mercado respirando para poder começar a segunda perna do Bull Run. Independente do que o Elon Musk falou. As pessoas simplesmente pegam talvez a notícia ou a pessoa mais chamativa do momento e associam qualquer coisa que ela falar ao fato. E aí É. fica. Às vezes o cara consegue produzir uma velhinha no curto prazo, uma velhinha ruim no curto prazo, né? Uhum. Uma besteira que ele fala. Mas o que se associa a isso é o movimento do mercado de não conseguir entender e precificar errado. Mas Sim. não é necessariamente o porquê o cara falou X ou Y. Só que, é. Não, concordo. Faz sentido mesmo. É... Cara, no final das entrevistas, eu sempre peço pro convidado indicar aí um conteúdo. Eu comecei pedindo para que fosse um livro, mas, cara, tá totalmente aberto aí. Se você quiser fazer um filme, um artigo, um vídeo no YouTube, um Então, documentário, qualquer coisa que tenha te influenciado aí na sua jornada e você acha importante o suficiente para compartilhar com a galera. bom, então, falando novamente, eu acho que faz sentido para quem tem tempo e quem tem interesse em entender a cabeça do Satoshi. Na minha opinião, vale a pena a pessoa ler Atlas Shrugged, que é a Revolta de Atlas. Boa, Revolta de Atlas, Ayn Rand, né? Ayn Rand, A autora. enfim, entender o objetivismo, né, de uma forma mais pura, é legal ler o livro. E talvez um livro legal, mais novo, que eu já recomendei, acho que em outro podcast, mas na minha opinião, acho que antes desse livro sair, poucas pessoas, inclusive de fora do mundo do Bitcoin, poucas pessoas entendiam o que é deflação. Tá. E depois que esse livro foi lançado, eu acho que ficou uma forma mais palatável de se entender o processo deflacionário, que é o The Price of Tomorrow, do Jeff Poof. Ah, eu li. Muito bom. Então, esse The Price of Tomorrow, entender qual é o papel da tecnologia no processo deflacionário é muito legal. E entender também, Sim. associar o Bitcoin a esse processo deflacionário também é uma ficha que cai e quando cai... bom, só dá para falar com quem já caiu a ficha, mas quando cai é muito Sim, sim. interessante. Então, vale a pena ler esse. Gostei, Não sei se gostei existe no muito desse Brasil, livro tá? também. Muito Eu li em bom, muito bom. inglês, chegou aqui pela Amazon, acho, mas eu li em inglês, não sei se tem tradução. Mas é muito bom, realmente. E eu achei que ele faz um trabalho de explicar a nossa a situação financeira do mundo hoje, de uma maneira rápida, clara, como a gente chegou até aqui. E ele colocou, exatamente como você falou, a tecnologia na jogada, né? Porque muitas análises financeiras e econômicas que a gente vê por aí não fazem essa consideração de mostrar e de uma maneira intuitiva de E você como a sabe por tecnologia. quê? Diga. Porque a maioria também não consegue entender que é a tecnologia que cria deflação. As pessoas É, associam a outros fatores, só que se você simplificar até o último elemento, é sempre uhum, uma questão tecnológica que faz com que o seu dinheiro valha mais no final. É sempre a ganho de exato, eficiência e o ganho de eficiência é sempre uma questão tecnológica. Então, entender exato. essa dinâmica e como isso impacta é a chave. É, é algo que às vezes acho que falta, né, na análise do sistema atual. E esse cara fez de uma maneira muito boa. O livro é super bem escrito, é curto, né? Não é um negócio cansativo Super assim. curto.
O audiobook, então, você termina em 1h30, maravilhoso. Show. Bom, Recomendado. valeu, Alan. Não sei se você quer deixar mais algum Porra, recado aí, algum assunto. não, é só deixar para o pessoal acessar o nosso site, bitcoinheiros.com, nosso Twitter, @bitcoinheiros. Quem quiser falar comigo pode me chamar no Twitter também, é Alan Reich, Alan Reicher, tudo junto, do jeito que se fala mesmo, com 2 L's no Alan. E obrigado, meu. Uma satisfação falar com você sobre Bitcoin. Pô, obrigado você, cara. Você é uma estrela aí. Todo mundo conhece os Imagina. bitcoinheiros, os bitcoinheiros e acompanha o trabalho de vocês há muito tempo. Vocês são uma referência. Eu comecei esse podcast A gente faz por amor. muito inspirado por vocês. Então, eu que tenho que agradecer aí o trabalho de vocês. Obrigado, meu. Não, espero que você continue, quando a gente se aposentar, você continue fazendo. Porque a gente já tá cansado, viu? Ah, bom, acho que aposentar vocês não precisam. Vocês podem só Tomara manter que a com essa live falada. semanal. Vocês podem Pois manter é, a talvez, live talvez. aí, talvez, né? Sei lá. Mas boa. Boa, boa. Valeu, Alan. Obrigado de novo, hein, cara. Espero Obrigado, receber meu. você mais vezes aqui no futuro pra gente falar de Só assuntos chamar. específicos, sei lá. Igualmente, igualmente. Boa. Obrigado. Abraço, meu. Até, Alan. Falou. Até.